Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. A palavra fascismo você já escutou em algum momento da sua vida. Atualmente essa palavra tem ganhado muita força. Mas você sabe o que é o fascismo? Antes, quero te pedir para que se inscrever no canal, dê um like nesse vídeo, acione o sininho e compartilhe para transformar esse canal em realidade, tá certo? Conto com vocês. Bom, com base no estudo histórico do fascismo, eu quero recomendar uma leitura fantástica para vocês, que é esse livro aqui, ó, chama-se Maus, né? É um livro do Art Spiegelman. E ele é bacana pelo seguinte, né? Ele retrata o Holocausto, ele vai retratar, né, toda o massacre, né? Tudo aquilo terrível que aconteceu com os judeus nos campos de concentração. E o mais legal de tudo é que ele vai retratar isso em quadrinhos. Isso aqui é muito legal. E o livro é muito bacana, é fantástico, é uma leitura fácil, simples, comovente, inclusive, e eu recomendo, vocês vão gostar, certo? Tem nas livrarias aí de todo o Brasil, você vai encontrar esse livro sensacional. Outro livro que existe de leitura básica para isso é o Minha Luta, é o Mein Kampf, mas isso eu não recomendo não, porque ele foi escrito pelo Hitler, certo? Então eu não recomendo não, tá? Mas em relação ao fascismo, a palavra fascismo, ela ganhou esse nome por causa do partido do Mussolini, chamado Fati, e aí, né, o fascismo, né? E depois tem um outro nome também dado à mesma política totalitária, que é o nazismo. Daí vem do Partido Nacional, né, Socialista Alemão, chamado nazismo. Veja bem, o partido ele tem o socialista no nome, mas ele não é socialista, ele não é de esquerda, pelo amor de Deus, pelo contrário, ele é de extrema direita, certo? Os comunistas, eles eram perseguidos por esse partido. Então ele tem um socialista ali no nome, como hoje, por exemplo, né? No início da década de 20, do século 20, os partidos de esquerda eram chamados de Partido Social Democrata. Os partidos sociais democratas hoje não tem nada de esquerda, certo? Então isso é só uma nomenclatura, né, que foi colocado no partido ali, tá legal? Mas a questão do fascismo, o que é o fascismo na verdade? Foi uma política que surgiu na década de 20, logo depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente na Itália e posteriormente na Alemanha, né? E por que nesses dois países? Porque foram os países arrasados pela guerra. A Primeira Guerra vai destruir tanto a Itália quanto a Alemanha, principalmente a Alemanha, no Tratado de Versalhes, quando o tratado vai considerar a Alemanha a única culpada pela guerra. E isso fez com que, né, a Alemanha mergulhasse numa crise econômica, política, militar, enfim, né, de todas as formas, um abismo mesmo. E aí o discurso simples, o discurso heróico, né, fascista, surgiu ali como uma solução para reerguer esses países, né? Na Itália, em 1922, vai acontecer a Marcha sobre Roma, onde os simpatizantes do Partido Fascista foram até o palácio do rei da Itália, né, pedir para que Mussolini se tornasse primeiro-ministro. Mussolini futuramente se tornaria primeiro-ministro e aí, posteriormente, viraria um ditador da Itália, estabelecendo esse regime, né, totalitário, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Na Alemanha, o auge do fascismo, do nazismo alemão, será na década de 30, né, quando Hitler também vai ser eleito primeiro-ministro, chanceler da Alemanha, e dali, posteriormente, né, após um incêndio no parlamento alemão, os nazistas tomam o poder e transformam a Alemanha numa ditadura nazista, certo? Mas quais são as características principais dessa política? O regime fascista, né, e aí totalitário, tanto o fascismo quanto o nazismo, o regime totalitário, ele se caracteriza primeiro pela centralização do poder nas mãos do executivo, nas mãos do ditador, do presidente. Ou seja, acaba-se a democracia, estabelece o fim de todos os regimes, né, de Estado de Direito, tudo, certo? Toda a política está centralizada nas mãos desse partido e, obviamente, nas mãos do líder desse partido. Uma característica interessante do fascismo também está no culto à personalidade, né? Mussolini era chamado de Duce na Itália, né, o grande líder. Hitler era chamado de Führer, né, como se fosse um imperador alemão, certo? E nos dias de hoje, você conhece algum político que tem essa característica, né, de ter um apelido exaltando a sua liderança? Hein? Comenta aí embaixo, que eu quero saber de vocês, tá legal? E aí centraliza-se o poder nas mãos do presidente. O partido é um partido único que vai exercer todo o controle do negócio. A partir desse momento, com controle econômico, político e tudo mais,
esse partido e essa liderança, no caso Mussolini, né, e Hitler, certo? Exercem também o controle militar, tem o exército do seu lado, e aí ele parte a fazer o quê? Ele parte para um plano B, né? Ou o segundo passo da ideologia fascista, que é a exclusão. Então, na Itália vão se excluir quem? Os estrangeiros, né? Os que imigraram para lá, os idosos e os doentes. E por que esses três? Primeiro que os estrangeiros eram vistos como uma má influência, os estrangeiros foram considerados culpados pela crise que se passava a Itália, porque na cabeça dos fascistas eles estavam ali apenas para sugar a economia do país e não para ajudá-los. Idosos e doentes, eles eram excluídos, inclusive, né, mortos, né? Porque dentro de uma sociedade viril e militar, idosos e doentes não servem para nada. Essa é a real da coisa, certo? Na Alemanha, houve também essa exclusão de velhos, né, de idosos, de doentes, de estrangeiros, mas tem uma questão. Na Alemanha, houve uma perseguição a judeus, onde os judeus, que eram os donos dos bancos alemães, foram considerados, dentro da ideologia fascista, da ideologia nazista, o principal responsável pela crise econômica que a Alemanha se encontrava, né? E aí dentro do Mein Kampf, dentro do livro do Hitler, ele coloca diversos pontos onde ele fala que os judeus realmente são o grande mal, né, de toda a Alemanha. E aí entra o Maus, né, é o grande Maus, né, de toda a Alemanha. E aí o Maus vai retratar exatamente o quê? Essa perseguição aos judeus. No caso nesse livro, né, os nazistas vão ser retratados como gatos e os judeus vão ser retratados como ratos, certo? E essa comparação ela é interessante porque era assim que os nazistas viam os judeus, como ratos, né? Aquele ratinho que entra na sua casa e que quer comer sua comida, que vai te passar doença, enfim, é aquele animal que você não quer na sua casa nem no seu país, certo? Essa era a alusão que era feita. Então, é uma política centralizadora de total culto à personalidade do seu líder, né? Uma política excludente, onde ela vai excluir todos aqueles que é considerado por eles um mal à sociedade, e principalmente um regime ditatorial que vai também silenciar, excluir e matar todas as pessoas que combatiam ou que contrariavam essa ideologia, como por exemplo os comunistas, os liberais e tudo mais, tá certo? Então, foi essa política de discurso simples, né? Ultranacionalista, né? A perseguição a estrangeiros se dá pelo quê? Por uma política ultranacionalista, onde eles acreditam que só os italianos são capazes de reerguer a Itália e só os alemães são capazes de reerguer a Alemanha. Onde na Alemanha tem um agravante. Eles afirmam que pertence a uma raça pura, a uma raça superior, branca, né? Então ainda tem essa questão, esse agravante a mais dentro da Alemanha. Então, para a gente encerrar esse pequeno, né, explanação sobre fascismo, certo? O fascismo, então, nos dias de hoje, onde que ele entra? Exatamente nessas políticas que querem centralizar o poder, onde essas lideranças que gostam, que admiram essa ideia de culto à sua personalidade, e principalmente as políticas que vão excluir pobres, negros, homossexuais, idosos, doentes, comunistas e tudo mais. Tá legal? Repito, dá um like no vídeo, certo? Acione o sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Conto com vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu!